A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, meu nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Fui não. Sou professor, com muita alegria. Acredito que para muitos que estudam a ciência espírita, o fenômeno da materialização seja algo incontestável. Afinal, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico sempre aconteceu. Mas isso é um assunto para um outro momento. Hoje eu fui convidado para participar de uma aula experimental numa universidade com jovens espíritas. No mundo dinâmico, onde as transformações ocorrem com uma velocidade impressionante, a escola continua sendo um dos últimos refúgios do pensamento crítico e da reflexão. Para os jovens que vieram para a aula de hoje, gostaria de formular algumas perguntas, assim como eu fazia para o meu professor Pestalozzi. Quero entender o pensamento dos jovens de hoje e compreender a vida em sua inteireza e complexidade. A escola e a universidade são pontos de partida dessa nossa viagem. A primeira pergunta vai para você, Pedrinho. De tudo que eu pesquisei, anotei, refleti e editei sobre o Espiritismo, com a ajuda do plano espiritual que nos acompanhou, qual parte que você acredita que a humanidade ainda não compreendeu em pleno século XXI? Cite e explique. Fala, Kardec, tudo bem com você? Tudo certo? Que bom. Eu sou o Pedro Verne, tenho 22 anos e eu já sou espírita desde o berço. Meus pais são espíritas há bastante tempo também. Antes de eu ter nascido, eles já eram espíritas, frequentaram o movimento espírita e tudo mais. Então, eles já me ajudaram aí a trilhar esse caminho desde pequeno na doutrina espírita, participando de evangelização e atualmente de mocidades. Espero continuar ainda participando de mocidade durante um bom tempo. E para mim é uma grande honra ter você aqui com a gente, um espírito iluminado, cheio de ensinamentos para passar para a gente, num evangelho que está sendo feito online, né? Maneira mais moderna aí de se fazer uma reunião, e espero que isso sirva de exemplo para outras pessoas que estiverem com a gente aí, de se adaptar a esse momento. Sobre a sua pergunta, que é qual parte dos ensinamentos nós ainda não compreendemos, eu posso te dizer vários ensinamentos que nós, da humanidade como um todo, não compreendemos. Um exemplo deles é a caridade, que tem muita gente ainda que faz a caridade esperando algo em troca, né? Então você vai lá, doa alguma coisa, faz alguma caridade, e a pessoa está sempre visando algo além daquilo, uma recompensa, né? Então, isso é uma das coisas. Mas para te responder de forma mais direta, eu vou falar que é o amor, que nós ainda não compreendemos ele, e que eu acho que é a chave para toda essa situação que a gente vive. Eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês, que é sobre o Espiritismo, né? O Espiritismo, ele veio até nós para que nós possamos entender as palavras e as parábolas que Jesus proferia naquela época, que ele estava encarnado. Como assim? Jesus falou várias coisas naquela época,
vários ensinamentos que ele passou naquela época ainda são úteis e muito úteis nos dias de hoje, como as parábolas, por exemplo, que nós estudamos hoje em dia, e elas têm cada vez nos passado mais ensinamentos, né? Então a gente consegue concluir que a doutrina espírita é uma ferramenta para uso geral. Todo mundo pode conhecer o espiritismo e fazer uso do espiritismo. Assim como Jesus. Jesus, quem se aproximava dele naquela época, ele acolhia, ele ensinava, tratava bem. Jesus não escolhia quem ele iria passar o seu ensinamento. Ele ajudava todos que estavam ao seu redor. Ele amava, ama todos nós ainda. E em tempos como os de hoje, uma pandemia, eu acredito que a chave para toda essa situação é o amor. Eu acredito que o amor ele pode nos fazer evoluir nessa situação em que estamos. Mas você deve estar se perguntando aí, nós somos espíritas, então nós temos aí um pezinho na frente, alguma coisa que a gente já está saindo na frente, né? E eu posso te dizer que não é bem assim. Existem pessoas que sim, já estão um pouco mais espíritos, mais evoluídos, né? Mas a grande maioria ainda não conseguiu compreender o amor em toda a sua magnitude, né? E eu posso até te dar alguns exemplos de casas espíritas e alguns lugares onde o movimento espírita é restritivo, onde ainda as pessoas não conseguiram compreender tudo isso, esse sentimento, porque nós temos situações mais extremas de uma casa proibir uma reunião online, como a que estamos fazendo aqui. Então fica meio complicado isso. Existem casas espíritas também que bloqueiam, que fazem um limite de idade na sua mocidade. Esse também é um caso. E acho que o principal aí as pessoas estão com sensações de pertencimento àquilo. Então, como assim? Muitas pessoas acham que são donas do movimento espírita ou donas de tal centro, e a gente sabe que não funciona bem assim, né? Para dar uma ajudada no raciocínio, eu vou citar aqui um amigo seu, Kardec, que você deve conhecer ele já, é o Haroldo Dutra Dias. Ele fez uma palestra recentemente e ele disse que a vaidade e o orgulho, elas estão dentro de nós. Então todos nós temos a vaidade e o orgulho, mas depende de nós mesmos qual que nós vamos alimentar, a vaidade e o orgulho ou o amor. Então cabe a nós essa decisão. Ele até cita uma história bem interessante. A história é sobre um monge, um aprendiz e uma mulher. Eles estavam fazendo uma caminhada e o monge passa por um rio, seu aprendiz também. Porém, a mulher, na hora de passar pelo rio, o rio estava muito forte, então ela acaba perdendo a roupa no meio do rio. O rio leva a roupa dela embora. E, como a gente sabe, os monges eles têm algumas restrições de tocar em mulheres, de relações e tudo mais. Então, teoricamente, ele não podia encostar na mulher ali. Porém, o que ele fez, o monge, nem pensou duas vezes. Ele simplesmente foi até a mulher no meio do rio, pegou ela no braço e levou ela até a beira e cobriu ela para que ela pudesse continuar dali. O seu aprendiz viu isso e achou muito errado o que ele fez. Ele interpretou de um jeito errado e viu que, pelas crenças dele, aquilo não estava certo. Mas ele não falou nada. Passando um pouco mais adiante, dali uma horinha, o aprendiz vira para o monge e fala: não estou aguentando, não estou entendendo por que você fez isso. E o monge vira para ele e fala: bem, eu peguei a moça, tirei ela do rio e coloquei lá na beira. E você que está carregando ela até agora. Ou seja, o monge segurou a mulher para poder ajudar ela a sair daquela situação que ela estava. E o aprendiz, a única coisa que ele conseguiu ver naquele momento foi a situação negativa. Ele não conseguiu enxergar a bondade que o monge fez naquele momento. Então a gente pode fazer
um paralelo com o nosso raciocínio de que a moça era como a vaidade. Nós a temos e podemos escolher alimentá-la ou alimentar o amor, a caridade e a justiça, que são características de um homem de bem. Eu gostaria de finalizar essa resposta com uma palavra, com uma frase do Mestre Jesus, tá? Essa aqui, ó. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Ou seja, não vamos deixar que nomenclaturas e titularidades nos elevem a cabeça e nos façam ter vaidade e orgulho. Independente de se somos FEB, USE, Aliança, não foquemos nisso. Jesus, o Mestre Jesus, ele é o espírito mais evoluído que nós conhecemos, que já pisou aqui na Terra, que já reencarnou entre nós. Então, vamos fazer como os ensinamentos dele. Jesus veio a nós e nos ensinou a lei do amor. Vamos amar mais. Jesus não veio nos ensinar nenhuma doutrina, nenhuma religião, apenas a lei do amor. Obrigado. Agora a segunda questão encaminho para você, amigo Lucas. Embasado na questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, reparamos que as novas gerações estão mais preocupadas em ser do que em ter. Qual o caminho do autoconhecimento que mais funciona para você, jovem deste século? Olá, colegas do Grupo Esperançar. Eu me chamo Lucas Rocha Junclaus, estou com 29 anos e falo de Tubarão, no sul de Santa Catarina. Gostaria de agradecer o convite que vocês fizeram a mim para que eu pudesse refletir um pouquinho sobre algumas questões da doutrina espírita, mais especificamente uma. E, enfim, fico muito grato por poder contribuir com vocês de alguma forma. Eu estudo a doutrina espírita de forma contínua há mais ou menos 12 anos, se não estou enganado. Participei de evangelização infantil, infanto-juvenil, mas de forma contínua e frequente, faz mais ou menos 12 anos, se eu não me engano. Bem, professor Rivaio, a pergunta que o senhor fez é a respeito da resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a resposta que é conhece-te a ti mesmo. Eu concordo com essa noção de que que estão chegando gerações que estão mais preocupadas com o ser do que com o ter. Mas eu ainda acho que é um processo que ele está acontecendo, que ele não foi finalizado e que não sei quanto tempo vai levar para isso finalizar. Mais especificamente, qual é o caminho que mais serve para mim, que mais dá certo para mim relacionado ao autoconhecimento? Eu acho que nós temos duas vias que são comentadas ao longo de todo o Evangelho e também ao longo de todas as obras da codificação, que nós podemos partir pela dor ou pelo amor. Minha mãe sempre comenta uma frase comigo, e óbvio que essa frase não é dela, vocês também devem conhecê-la, mas ela sempre comentou comigo desde que eu era pequeno, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Acredito que o sofrimento ele seja parte do processo, nesse momento. Que se nós estamos aqui, nós temos um motivo para estarmos aqui. Muito provavelmente nós vamos sofrer um bocado. É saber como que a gente vai passar por tudo isso. Mas a questão principal é o que mais me serve, o que dá mais certo para mim a respeito de autoconhecimento. Eu gosto de fazer sempre dois tipos de raciocínio. Primeiro aquele baseado em experiências e o segundo baseado no conhecimento explícito. Então, quando nós falamos de conhecimento explícito, eu acho que é muito necessário que nós estudemos. Então, acredito que estudar, que aprender sobre quaisquer que sejam as ciências, mas aprender de fato sobre elas e aprender como as coisas funcionam
isso é fundamental para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Mas a outra linha de pensamento, que baseada em experiências, ela também é fundamental. Ela não pode, nenhuma das duas caminha sozinha. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que a partir do momento que nós temos conhecimento sobre alguma coisa, esse conhecimento explícito, e quando nós conseguimos juntar isso com as experiências que nós tivemos, nós conseguimos ter parâmetros. Nós conseguimos nos colocar no lugar dos outros e nós conseguimos entender que as nossas experiências não significam verdades absolutas e verdades para todos. Porém, de uma forma muito mais pessoal do que técnica, eu acredito, o que mais funcionou para mim ao longo da minha vida foi ter sofrido de alguma forma. Com isso eu aprendi bastante. Acho que esse caminho do sofrimento, ele não é o melhor deles, mas para mim foi o que mais funcionou. Ao longo da minha vida, eu tive diversas dificuldades, e não foram dificuldades materiais, mas foram principalmente dificuldades com relação à questão psicológica, diríamos assim, com saber entender algumas coisas e com saber me entender, com estar bem comigo mesmo. E até que a experiência de uma depressão me fez refletir muito e me fez reaprender muita coisa. Então, quando eu leio a resposta para a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eu vejo que os Espíritos respondem que um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu não tenho dúvidas de que o caminho é que a gente de fato se conheça, mas como que a gente pode se conhecer? Muito interessante a resposta que Santo Agostinho nos dá ao longo do item A dessa pergunta, que ele fala sobre refletir sobre os nossos atos, sobre cada um dos nossos atos. Ao longo da doutrina nós também vemos que a consciência é algo que nos aproxima de Deus, porque a consciência é aquele negocinho que nos puxa sempre no pé da orelha para dizer assim, olha, se a consciência está pesando é porque a gente está se afastando daquilo que Deus nos colocou, ou daquilo que é a lei natural. Porque a nossa consciência nada mais é do que aquele lembretezinho de que, tem um caminho certo a se seguir, e se está puxando aqui na minha orelha é sinal de que eu estou saindo pelo caminho errado. A forma que mais dá certo para mim, eu comentei muito sobre sofrimento, mas é que o sofrimento me fez entender aquilo que é amor. Porque a partir do momento que eu entendi que aquilo que eu sofro pode me transformar, os momentos em que eu sofro eu posso me transformar de alguma forma, eu deixo de encarar o sofrimento como algo extremamente negativo. E a partir do momento que eu consigo trazer isso para o meu dia a dia, nem todo sofrimento ele de fato é um sofrimento. Porque passar por alguns momentos de sofrimento, alguns momentos que eles são ruins, diríamos assim, sabendo que isso não é permanente, me permite pensar de outras formas, me permite trazer muito amor para as coisas que são vividas. Acho que ao longo do início desse século, nós presenciamos um crescimento muito grande de doenças psicológicas, sejam relacionadas à ansiedade, relacionadas à depressão, mas todas essas doenças, elas permitiram com que nós olhássemos cada vez mais para a gente. E acho que todo esse conjunto de coisas, de mudança de percepção do ter para o ser, eles acabaram corroborando isso. Então, num momento em que, eu não sei como é que vocês estão aí em Santos, mas aqui especificamente no Sul, principalmente com a chegada do inverno, nós tivemos alguns períodos de lockdown, digamos assim, de que a cidade parou em torno de 15, 20 dias, na cidade especificamente que eu vivo. Acho que a impressão que muitos meus amigos, meus familiares tiveram era de que o mundo ele estava passando numa velocidade diferente.
Então acho que essas percepções, que essas particularidades que nós passamos a nos dar conta, elas auxiliam com que nós cada vez mais tentemos dar um rumo para as nossas vidas, diríamos assim. Não significa que toda pessoa tem que saber aquilo que quer ao final da vida, mas a gente consegue descobrir aquilo que nós podemos e aquilo que nós queremos. Porém, para mim, aquilo que mais funciona é fazer aquilo que Santo Agostinho nos diz. A mensagem que ele traz no Livro dos Espíritos é refletir sobre aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Porque quando eu reflito sobre isso, eu simplesmente faço uma leitura diária sobre os meus atos, se eles estão de acordo com a minha consciência ou não. E um outro ponto que eu acho muito importante, e desse autoconhecimento, é que a gente descubra não só aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós não queremos. Porque acredito que ao longo das nossas vidas nós sempre fomos muito habituados a dizer que sim. E quando nós passamos a dizer não, nós nos permitimos milhares de outras coisas. Enfim, tentando resumir de uma forma muito breve, apesar de ser redundante, aquilo que mais funciona para mim quando eu falo de autoconhecimento é experienciar. É passar por inúmeras experiências, é ter experiências ao longo da minha vida e poder refletir sobre elas, e poder escolher sobre como e quando eu quero passar por essas experiências. Nem sempre nós podemos fazer isso, mas quando nós nos colocamos em determinadas situações, nós conseguimos aprender não só sobre nós mesmos, mas também sobre como nós podemos encarar cada situação das nossas vidas, sendo que muitas vezes algo que era para ser extremamente sofrível passa de uma maneira difícil, mas não tão dolorosa. Espero ter me feito entender. Mais uma vez, eu agradeço o convite para participar dessa roda de conversa, agradeço a pergunta que foi dirigida pelo professor Rivaio e que essas reflexões possam servir para você de alguma forma, assim como elas servem para mim e vem servindo ao longo dos últimos anos. Muito obrigado a todos vocês, a todas as pessoas que fazem parte desse grupo e um grande abraço. Até mais! A terceira pergunta vai para você, jovem e linda Carol. No livro A Gênese, no capítulo 18, os Espíritos nos ensinam sobre a geração nova, que gradualmente semeará os ideais de uma terra regenerada. Basta ser jovem para fazer parte dessa geração nova? O que caracteriza na geração nova formadores de um novo amanhã? Olá, professor Kardec. Quanta honra estar participando desse Evangelho Online. Quero dizer que sou uma grande admiradora do seu trabalho na codificação da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos proporciona uma fé raciocinada e ilumina as nossas consciências. O meu nome é Carol Veronese, eu tenho 31 anos e estou na doutrina desde a evangelização infantil. Passei pela mocidade e atualmente comecei nos estudos do desenvolvimento mediúnico. Vamos falar hoje sobre esse capítulo do livro A Gênese, São Chegados os Tempos, que fala da geração nova. Mas antes de enfatizar na geração nova, eu gostaria de dizer, professor Kardec, que esse texto é maravilhoso e ele é consolador diante dos tempos atuais que estamos vivendo, pois ele fala que as grandes partidas coletivas, elas têm por objetivo alavancar o nosso progresso, transformar mais rapidamente o espírito da massa. E não devemos cometer o equívoco de achar que os espíritos que estão desencarnando
são espíritos menos evoluídos que estão sendo expulsos da Terra. Não necessariamente. Todos nós que estamos vivendo esse progresso, seja desencarnados ou encarnados, receberemos a oportunidade, e se estivermos dispostos a mudar, a nos transformar, com a ajuda da espiritualidade amiga, podemos tirar as vendas das ilusões, podemos nos abrir e ampliar a nossa percepção para sintonizarmos com esses novos valores dessa nova Terra que chegará. Mas então vamos lá. É necessário ser jovem fisicamente para fazer parte da geração nova? Professor Kardec, fica bem claro que não. Porque a geração nova, ela não é feita de corpos jovens, mas sim de mentes despertas para o bem e para as novas ideias desse novo tempo que está chegando. Para ilustrar melhor, vou trazer aqui, brincando com a pedagogia dos opostos, as características da geração nova e da geração velha. Começando pela geração velha. A geração velha, ela traz revolta contra Deus e suas leis, não admite nada superior ao homem, traz um instinto desenfreado, sentimentos antifraternos de inveja, orgulho, egoísmo. Ainda está muito presa às coisas materiais e transitórias. Já a geração nova traz o sentimento inato para o bem e valores pautados em justiça, paz e fraternidade. Valores esses que serão os valores da nova Terra. E essa geração nova traz por missão instalar aqui a era do progresso moral. Penso, professor Kardec, que desses 3 valores podemos derivar muitas coisas. E eu acredito que atualmente já temos aqui exemplos de pessoas sintonizadas com esses novos tempos, com a mente desperta para esses novos valores e que não necessariamente são jovens fisicamente. E um exemplo bom para ilustrar isso é o do Papa Francisco, da Igreja Católica. Esse Papa maravilhoso que tem trazido novas ideias, que quebram paradigmas, que estão há tanto tempo enraizados na nossa sociedade. Eu acredito, professor Kardec, que a nova geração ela renovará várias instituições, não só as religiosas, mas como também na política, na ciência, nas artes, em vários âmbitos, transformando os nossos costumes de um modo geral. Essa geração nova, eu tenho certeza que ela é comprometida com o bem-estar coletivo e ela traz isso nas suas ações diárias. Ela luta o bom combate pela justiça social. Ela já superou esse instinto de separatividade. Ela já é liberta de todos os preconceitos e tem tolerância com todas as diferenças. Que geração maravilhosa! É importante frisar, professor Kardec, que esse estudo ele explica que a geração nova substituirá a geração velha, mas que isso se dará gradualmente, respeitando sempre as leis que o nosso universo tem. E algo que nos dá até uma esperança é que para fazer parte da geração nova, você não precisa ser um espírito perfeito. Basta você estar disposto a transformar-se, a sintonizar esses novos valores, essas novas ideias. Enquanto todo esse processo, de transição acontece, ocorrerá inevitavelmente a luta de ideias. E a geração nova tem ideias opostas à geração velha. E aqui fica uma boa reflexão para nós, Atualmente nós já temos percebido que isso vem ocorrendo, essa luta das ideias. Então, que possamos ficar mais
espertos com que ideias estamos defendendo, que ideias estamos sintonizando, que valores embasam essas ideias, que sentimentos expressam, e ir além, de que modo estamos defendendo os nossos pontos de vista, de uma maneira violenta, desrespeitosa com o próximo, ou de uma maneira mais pacífica, empática, tendo tolerância com as diferenças. Bom, eu já vou aqui finalizando, professor, com uma pergunta. Será que já podemos começar agora a trabalhar em nós mesmos para sintonizar as nossas mentes com essas novas ideias, ajudando essa nova geração que já está aí e quem sabe até fazendo parte dela? E aqui eu trago a reflexão de pensarmos no homem novo, mulher nova, geração nova, aqueles que buscam a sua transformação, reconhecendo-se, melhorando-se, lutando contra o homem velho, mulher velha, geração velha, que ainda está tão apegada aos vícios do ego, sedento de prazeres materiais. Estamos prontos para desapegar do velho e caminhar com o novo? Professor Kardec, você conhece o cantor Belchior? Ele tem 2 músicas que se encaixam aqui perfeitamente. Uma delas diz assim: o passado é uma roupa que não nos serve mais. E a outra fala assim: mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Essa lei natural, a lei do progresso, ela é da vontade do Criador, não pode ser detida. A necessidade da renovação da humanidade, ela é um fato que não podemos negar. Então, que nós possamos cada vez mais nos sintonizar a essas novas ideias, a esses novos valores, enquanto humanidade possamos nos unir como uma grande família, nos respeitando e trabalhando para que essa terra se transforme nesse mundo de regeneração. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, professor Kardec. Um grande abraço fraterno a você e a todos que estão nos assistindo. Tchau. Minha última pergunta vai para você, minha querida Bia. E eu não poderia fugir do Evangelho, esse código de ética do saber. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, a espiritualidade amiga nos orienta sobre a caridade moral e a caridade material. Há alguns exemplos da minha época, como as damas que costuravam para as mães pobres. Vejo que o vosso contexto é repleto de tecnologia e muitos estão imersos em redes sociais. Como então é feita a caridade por meio dessas redes? Olá, meu nome é Beatriz, eu tenho 18 anos e eu sou espírita desde que eu nasci, porque meus pais já estavam dentro da doutrina, então eles passaram os conhecimentos deles para mim. Então é uma honra estar aqui hoje conversando com uma pessoa tão especial. Sobre a sua pergunta, professor Kardec, eu acho que a passagem que você cita sobre a caridade do Evangelho, ela evidencia uma das principais coisas que a gente tem que pensar quando se fala de caridade, que é que nós não devemos fazer a caridade para ter aplausos das outras pessoas, para ganhar olhares e comentários. A gente tem que fazer a caridade pelo que ela significa em si e buscando sempre a nossa evolução, tendo o entendimento de que fazer a caridade para o outro é também uma forma de nos ajudarmos. E sobre a
a dama da alta sociedade que está nessa passagem em específico, ela fazia a caridade junto com a filha dela, então ela levava a filha para visitar as pessoas mais necessitadas e para doar as roupas que ela fazia, mas ela não contava para as outras pessoas que estavam fazendo isso, ela fazia isso meio que escondido. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza se a gente pensasse que essa dama fosse dos dias atuais é que ela certamente não teria postado em nenhuma rede social o trabalho que ela fazia. Não teria tentado se autopromover pelos atos de caridade que ela tinha. Outro exemplo que eu acho muito legal para a gente pensar como as redes sociais podem ser positivas e como a gente pode usar a nosso favor toda essa tecnologia que realmente nós temos, outras tecnologias, o mundo mudou muito, se a gente pensar no apóstolo Paulo de Jesus, que foi um dos principais espíritos que ajudou a difundir os princípios do cristianismo. E ele fazia isso numa época em que não tinha quase tecnologia nenhuma, então ele utilizava cartas, a comunicação só ali pessoalmente. Pensem no que Paulo poderia ter feito se ele tivesse acesso às redes sociais. Ele poderia ter feito muitas campanhas, grandes projetos em várias redes diferentes, engajado muitas pessoas. Então, dá sim pra gente, enquanto espíritas, utilizarmos de todas essas novas tecnologias e redes sociais ao nosso favor para disseminar os princípios da doutrina espírita. E, é claro, para fazer a caridade. Então, vamos aos exemplos do que nós podemos fazer. Acho que pode começar com coisas pequenas e até as coisas grandes. Falando das coisas pequenas, a gente pode pensar, por exemplo, num simples texto de aniversário que você poste para alguém que você ama. Seja para o seu pai, para sua mãe, para irmãos, tios, tias, para alguém da família ou para algum amigo próximo. Se você posta algum texto, alguma manifestação de carinho no dia do aniversário daquela pessoa, é uma forma de mostrar que você está ajudando aquela pessoa, que você gosta daquela pessoa, que você ama aquela pessoa. E de certa forma é sim um pequeno ato de caridade. Então, simples demonstrações de afeto são uma das coisas que a gente pode fazer. Pensando um pouco além do seu núcleo familiar e da sua casa, a gente pode ter em mente, por exemplo, pequenos comércios que você tenha na região em que você vive. Então, se você conhece algum vizinho que vende alguma coisa, algum tipo de alimento, se você conhece aquela lojinha da esquina que acabou de abrir e tem um gerente super gente boa, você pode usar as suas redes sociais e a tecnologia para ajudar a promover o trabalho dessas pessoas. E aí você também está ajudando a engajar o comércio local e os pequenos produtores. Então, temos mais um exemplo de como a gente pode utilizar a caridade nas redes. Além disso, hoje em dia é muito comum as pessoas utilizarem os espaços virtuais para propagar a arte. E acho que isso é uma das coisas mais bonitas da nossa geração e do mundo atual. Existem muitas pessoas que têm perfis em redes sociais que divulgam música, poemas, literatura, de todo tipo de arte possível, fotografia, filmagem. Então, quase todo mundo conhece algum amigo, tem algum conhecido que tem algum perfil para divulgar seu trabalho, uma forma de arte na internet. Então, a gente pode também ajudar a engajar essas pessoas. Se algum amigo começa um projeto para mostrar os poemas dele na internet, por que não
pegar essas publicações e indicar para outros amigos, para que eles possam conhecer também. Isso é uma forma de fazer caridade para pessoas que você ama e também de ajudar a espalhar a arte, que é uma coisa muito bonita e que em qualquer época é essencial. Aí, além dessas coisas relativamente pequenas, a gente tem também as atitudes macros que a gente pode pensar de caridade, que são aquelas grandes campanhas de arrecadação de alimentos, de recursos financeiros. Então, existem muitos e muitos projetos que fazem vaquinha online, virtual, que dá pra gente compartilhar. Se a gente não conseguir ajudar financeiramente, sempre dá pra gente mandar para outras pessoas e pedir para que essas pessoas mandem para mais pessoas, e assim a gente vai criando uma rede de apoio, uma rede de caridade muito grande. E existem diversos projetos que você pode se engajar com diversas causas diferentes e todas muito válidas e necessárias. Então, eu acho que o principal ponto e o principal diferencial da nossa geração com toda essa tecnologia, com toda a rede social, não é só o rápido acesso a tudo, mas é o nosso potencial de atingir tantas pessoas. Então, a gente tem que saber usar esse potencial para o bem. Hoje em dia, com a internet, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre todos os nossos atos, sobre tudo que a gente publica. Todas as coisas que a gente compartilha em redes sociais tem um peso muito grande. A gente tem que pensar em como a gente está utilizando esses espaços. Será que a gente está utilizando esses espaços apenas para querer promover a nossa autoimagem e talvez para fazer alguma atitude boa, algum ato de caridade só para ganhar aplauso de outras pessoas, para ganhar visibilidade? Ou se a gente está realmente utilizando esses recursos para disseminar o que a doutrina espírita ensina para gente, o que são os princípios que vão realmente auxiliar na nossa evolução. Acho que essa é a principal dúvida, a principal questão que a gente tem que sempre ter em mente antes de publicar qualquer coisa e de compartilhar qualquer coisa nas redes. Então, eu espero de verdade que possamos cada vez mais ter mais pessoas compromissadas com o mundo atual, o mundo virtual, para fazer o bem de fato, para espalhar uma caridade que esteja de acordo com os princípios da doutrina. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo de novo. É uma honra participar desse momento. Essas respostas me deixam profundamente emocionado. Qual é a função social de um jovem espírita num mundo que experimenta uma crise sem precedentes na história da humanidade? Fica aqui a oportunidade de redesenhar um novo momento do movimento jovem espírita. O movimento da juventude espírita deve ser um espaço de reinvenção criativa, um laboratório de ideias que nos libertem do jugo das verdades absolutas e dos dogmas raivosos. Feliz do jovem que tem a oportunidade de participar deste concerto em favor de um mundo melhor e mais justo. Muito obrigado por esta oportunidade. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado
precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode